Bom dia, minhas companheiras, bom dia, meus companheiros, presidentes do nosso partido nos municípios. É um prazer, novamente, a gente estar conversando aqui todas as segundas-feiras. A ideia é a gente ir fortalecendo para consolidar esse espaço. Eu queria agradecer a Marley, que não aparece aqui, mas que está aqui, né, Cadu, controlando a tecnologia. Essa geringonça aqui, que é um negócio interessante, que é fantástico. É por isso que essa mídia, né, quem está em casa aí, você que está nos ouvindo, essa mídia faz milagres. A gente pensa que nós estamos aqui numa mesa, uma caixinha com a câmera, e a Marley fazendo milagres aqui na tecnologia. Mas é um prazer enorme, né? A gente está conversando. Nós vamos falar sobre algumas coisas, e hoje eu tenho um convidado especial, que é o Cadu, o Carlos Eduardo, nosso companheiro presidente do PT de Florianópolis. E antes de conversar com o Cadu, só quero reforçar que nós vamos ter, né, estamos no trabalho das reuniões de macro-regiões, no sábado nós tivemos em Concórdia, no outro sábado em Blumenau, e temos mais 7. E essa semana agora a gente não vai ter por conta do feriadão, mas a semana que vem nós temos dia 10 em Joinville, dia 11 em Florianópolis, no dia 12 na região serrana e também na região sul, lá em Capivari de Baixo. E no dia 18 e 19 estaremos, respectivamente, no extremo oeste, em São Miguel do Oeste, e no Planalto Norte, em Porto União. Também quero reforçar para os encontros da juventude, que é extremamente importante para a revitalização do nosso partido. Nós vamos ter esse período agora de congressos municipais, mas 10, 11 e 12 de outubro nós teremos o congresso estadual e no final de novembro teremos o congresso nacional. E 25 e 26 nós vamos ter planejamento e conferência estadual eleitoral. Então é importante que os companheiros anotem, registrem essas datas. Eu quero passar um dado importante que nós tivemos lá na reunião da Macro, no sábado, em Concórdia, aqui. Às vezes a gente não tem ideia do que os nossos municípios, as nossas administrações têm feito. Mas só para você ter uma ideia, em Concórdia, nós estamos há 16 anos, vamos para 16 anos de governo. Quando nós pegamos lá em 2000, o Concórdia, nos índices que qualificam os municípios, né, do ranking nacional, dos 5.565 municípios, Concórdia estava na posição 1.389. Hoje, Concórdia, 14, 15 anos depois, Concórdia é o 12, é o 12º dos 5.570 municípios, Cadu. É um negócio fantástico. E era, lá em 2000, 107º, 107 dos 293 catarinenses. E hoje, Concórdia é o primeiro de Santa Catarina. É um negócio fantástico isso. Quer dizer, fruto de uma administração, claro, e tem outros elementos, que eu estou passando só um desses, que é para poder mostrar o impacto, né, das administrações petistas. Então, Cadu, eu queria conversar com você, que você cumprimentasse os nossos presidentes, nesse espaço importante. Queria que você falasse um pouco das filiações, porque nós estamos tendo um fenômeno interessantíssimo. Em 2005, nós tínhamos 1.054.000 filiados. Em 2015, nós aumentamos 50,3%. Nós estamos com 1.585.000 filiados. É um negócio impressionante. Isso está lá no TSE, é só você verificar. Mas está aumentando o número de filiações. E aqui, há uns 15, 20 dias atrás, em Florianópolis, você conseguiu coordenar, e juntamente com a direção do PT municipal, conseguiram construir um grande evento em que nós tivemos cerca de 100 filiações, inclusive lideranças importantes, um suplente de vereador e lideranças comunitárias muito relevantes. Eu queria que você falasse sobre essa coisa, porque está acontecendo em vários municípios, filiações novas. Primeiro, bom dia a todos os presidentes e presidentas do PT de Santa Catarina. Agradecer o convite do companheiro Milton Mendes, nosso presidente estadual, a assessoria muito completa aqui da companheira Marley, e também da executiva estadual, que está fazendo essas rodadas no estado inteiro, nas macros, para poder organizar também o PT no estado inteiro. Sobre as filiações, é importante registrar que, além da executiva municipal do PT, nós construímos aqui em Florianópolis, desde o início do ano, desde fevereiro, nós construímos o Grupo de Trabalho Eleitoral, que é o GTE. E o GTE vem trabalhando em cima de nomes importantes, inclusive, para uma disputa futura eleitoral, e, além de que, organizando algumas reuniões em bairros,
reuniões, inclusive, com possíveis candidatos que possam estar vindo para o PT, enfim, fazendo uma relação, né, uma lista de tarefas, e cada um está assumindo um pouco dessas tarefas. Recentemente, inclusive, antes do dia 20, que foi o dia onde que nós organizamos o grande ato aqui em Florianópolis, nós fizemos também um ato de filiações, em que, desde uns 3 meses anteriores a esse ato, nós fizemos uma campanha muito grande para os novos filiados, para filiar novas pessoas, e chegamos ao número de 100, que seria simbólico, na verdade, 100 novos filiados para registrar. Foi na Elase, aqui próximo, onde contou com a presença de várias lideranças, inclusive o companheiro Milton Mendes esteve presente, Dirceu Dresch, Baratieri, o companheiro Gabriel Casap, nosso advogado que tem ajudado bastante também aqui no GTE, e também é o recente filiado do PT, né, que veio de outro partido, enfim. Nós temos aí um número bem expressivo de novos filiados, no momento que foi, inclusive, de crise, para muitos que diziam que era uma crise do Partido dos Trabalhadores. A gente acaba capitalizando, nesse período, muita gente que, de alguma maneira, no debate de extremos, que é o que está acontecendo um pouco na sociedade brasileira, onde você aponta cenários, onde você coloca a cabeça para lá de fora, muitos acham que, não, de fato, o PT está certo, está correto naquilo que está fazendo e tudo mais, então é hora de me filiar. E exemplos fantásticos, Milton Mendes. Nós tivemos recentemente, inclusive, antes do dia 20 também, uma figura de 82 anos, que se chama o seu Leal do Canto, 82 anos de idade, um militar aposentado, que já passou, inclusive, o período de Getúlio até então, até da Dilma Rousseff, e com esse debate de extremos que está acontecendo no Brasil inteiro, muito por conta do PT ser um partido muito forte, onde também as pessoas evidenciam o PT como uma ferramenta, né, do Brasil para algumas transformações, e outras pessoas vão caracterizá-lo como inimigo do Brasil. Enfim, está nas extremidades. Mas a figura de 82 anos foi no PT, e com a bengala na mão, se segurando para dizer que esse era o momento de se filiar, porque nunca na história do país, de fato, ele tinha visto um governo que mudou a cara do Brasil. Então, ele se sentiria, nesse momento, uma pessoa responsável por manter esse processo democrático e manter esse governo que foi tão bom para os brasileiros de maneira geral. Uma pessoa de 82 anos, saindo da sua casa, que já não precisa mais nem votar, mas veio registrar democraticamente, de maneira republicana, o seu ato, né, de indignação que está acontecendo contra o Partido dos Trabalhadores e contra o governo Dilma, registrando a sua filiação no PT. Então, são momentos fantásticos da conjuntura que, por mais que seja de crise, a gente vê despontando em todo o Brasil momentos como esse. Né? É a força do simbolismo, né? É muito simbólico. Da resistência, porque, inclusive, isso tem a ver com a defesa do Estado democrático. Sem dúvida. Dizer, uma coisa que a gente sonhou, né? Muitos foram vítimas, esses mais antigos, vítimas, inclusive, da ditadura, né? Das arbitrariedades. E evidentemente, isso é uma força muito grande, é o reconhecimento de um partido que, assim, os números que eu dei ali são quase 2 milhões de filiados, isso não é qualquer coisa. Quer dizer, é muita história, são quase 4 décadas de história do Partido dos Trabalhadores que vão se fortalecendo. E acho que isso, Cadu, também fortalece a ideia que tem acontecido, porque você, como presidente do PT de Florianópolis, quer dizer, além das atividades partidárias aqui na região, de certa maneira, você é meio que a corporificação do partido em algumas reuniões, eventos, organizações, etc., fóruns, né? Nem sempre a gente pode estar aqui e tal, e você, como presidente do Partido da Capital, quer dizer, meio que mistura, né? A liderança e a direção, o compromisso com o PT do município, mas também tem a ver com o PT do Estado. Então, e aí, isso é importante para os nossos companheiros, porque os fóruns que têm sido criados, né, por exemplo, a frente de lutas, o Cadu de Sérgio Madeira está sempre ali junto com o dirigente estadual, etc., e com as entidades para trabalhar essa questão que é muito importante e representar o partido. É evidente que nós temos uma série de atividades que são organizações e o partido ajuda, mas não coordena, mas ele se integra, né, porque a autonomia dos movimentos é importante. Eu queria que você falasse um pouco também dessa frente de lutas, como é que está, para que os companheiros do interior pudessem perceber isso, captar isso. Sem dúvida, Vitor. Aliás, é bom registrar também que o Executivo Estadual do Partido dos Trabalhadores sempre teve representante nessas reuniões, a gente sempre teve junto, inclusive com o companheiro Denilson, que faz parte da Executiva.
Eu quero registrar isso porque para nós é muito importante essa ligação entre o PT do Estado, que vem construindo, se relacionando, quebrando paradigmas aqui em Santa Catarina. Então, a Frente de Lutas também reconhece essa presença física, né, dos PTs, tanto da capital quanto do Estado, e também representando simbolicamente o PT nacional. É bom lembrar que a Frente de Lutas, ela vem sendo construída, e principalmente a partir de 2013, não com tanta força, porque eu acho que nós fomos pegos de surpresa em 2013, as manifestações de ruas que aconteceram, inicialmente que era por um aspecto setorial, que era em relação às passagens, o aumento das passagens. O transporte coletivo. Isso. E consequentemente, um pouco aquilo que estava represado na direita, que não conseguia, inclusive, externar, não conseguia ter uma organização de rua, a própria mídia, se de alguma maneira ela conseguiu buscar nesse movimento o seu apêndice para poder fazer aquilo que não conseguia ter feito antes. Porque o PT é muito forte, e era bem forte, mais ainda depois de todo esse ataque. Tanto é que de 2013, a partir daquelas manifestações que foram, de alguma maneira, ocupadas pela direita, e principalmente pela mídia, ao ponto de a Globo, inclusive, nos meios da novela, que isso era algo inédito, né? Perfeito. Registrar as manifestações, quase que um chamamento das pessoas para a rua, e direcionar toda uma crítica para um governo que, naquele período, tinha 75% de aprovação da população brasileira. E, aos poucos, a gente vai vendo que ele vai vai perdendo um pouco dessa legitimidade que até então tinha muito forte. E a rua, ela foi tomada por um ambiente que começou a ficar hostil, inclusive, ao próprio pensamento de esquerda, as bandeiras, que sempre estiveram nas ruas. A partir desse momento, eu acho que eu vejo tanto a esquerda quanto os movimentos sociais se alertando para que era necessário sair um pouco da acomodação e voltar também para um ambiente que nunca deixou de ser dele, que sempre foi a rua em um momento de reivindicação. Quero deixar registrado também que nós vivemos um momento de... isso já tem registro de sociólogos, historiadores, que é um momento que o mundo passa por um momento de rupturas também. Sim. A globalização, o neoliberalismo, começou a descaracterizar coisas que eram muito presentes na nossa vida. As organizações de grupos, os sindicatos, o próprio Estado como uma estrutura do coletivo, acaba perdendo força, acaba perdendo a representatividade. Então, e por quê? Porque a globalização retira, de alguma maneira, neoliberal, né? O neoliberalismo retira, de alguma maneira, aqueles espaços que eram tão reais e eram tão concretos para as pessoas, o trabalho, a automação do trabalho, começa uma mudança muito forte na precarização, por exemplo, que é um crime contra os trabalhadores. Então, me parece que virou lei, inclusive, a flexibilização, né? As pessoas começaram a não ter mais horário, as tecnologias começaram a tomar conta, e com isso a ansiedade, e com isso o volume de depressão, as pessoas trabalham muito mais por pouco, por menos, enfim, muda a estrutura de trabalho. Isso leva a uma dúvida, as incertezas e tudo mais. Tanto que, na Europa, por exemplo, vários movimentos acenderam-se recentemente e mudou um pouco, inclusive, a forma de organização. Recentemente, você tem um Podemos, né, na Espanha, que não é um partido de fato de esquerda, mas se pegar o volume de políticas que eles lançam, não são muito diferentes daquilo que nós registramos enquanto Partido dos Trabalhadores aqui. Nós defendemos. Porque nós sofremos neoliberalismo na década de 90. E o PT... de alguma maneira, aquelas incertezas que tinham na época do FHC, do neoliberalismo, do desemprego, das privatizações, tudo aquilo que ocorreu, que gerou uma certa corrupção fortíssima, mas jogada para baixo do tapete. Sem dúvida. Tudo aquilo que gerou uma incerteza na população, que quem despontou naquele momento, não era o Podemos, mas era o Partido dos Trabalhadores, que vinha dizer que o Estado é necessário, precisa ser forte, precisamos preservar a nossa economia, precisamos fazer com que os bancos públicos sejam efetivamente públicos e garantam a sobrevivência da população brasileira. E quando nós chegamos ao governo, diferente da outra época, onde que o Estado era fraco, o Estado, inclusive as pessoas não davam mais nem bola, não olhavam para ele como uma possibilidade de salvar a sua vida, o Estado começou a ficar forte. Perfeito, passou a intervir. Intervir e tal. Então, muita gente, e o Estado não vai resolver todos os problemas.
muitas pessoas que antes não tinham nem perspectiva que o Estado pudesse ajudar a sua vida, começaram a dizer, ó, agora lá existe uma força, existe, de alguma maneira, algo que pode resolver minha vida. É claro que depois de 500 anos, tu não vai conseguir resolver tudo em 10, 20 anos, muito pelo contrário. Mas as pessoas começaram a ter um ganho melhor, né? 40 milhões foram para a classe média, enfim, toda essa estrutura que foi montada, e aí você tem um horizonte, inclusive, a quem criticar. Existe um Estado, existe o governo. Perfeito. Então, é lá que é onde eu vou achar o meu inimigo. Perfeito. A mídia, sabendo muito bem disso, os partidos de oposição começaram a fazer todo esse ataque e tudo mais. E aí é onde que a Frente de Lutas começou a perceber, assim, olha, nós precisamos, ao meio disso tudo, nos organizarmos, porque senão eles vão tomar, de fato, as ruas e tudo mais. E lá para cá, partidos progressistas, movimento sindical, que até então estava um pouco apagado nesse processo, veio com uma força muito grande, o movimento estudantil, tanto que recentemente pega o caso da menina que furou o balão do Lula. O balão de 12 mil lá. Isso quer dizer o quê? Que a juventude está começando a voltar o balão sem nota fiscal? Sem nota fiscal. O sonegador lá. Isso. Por quê? Porque começou a criar corpo. Então, aqui em Florianópolis, principalmente, quando nós articulamos, porque aqui tem vários sindicatos, as várias centrais, articulamos com as centrais sindicais, com o movimento de igreja, com os partidos progressistas, com o movimento estudantil, com a juventude LGBT, esse acúmulo de forças representativas, precisamos agora ocupar esse espaço. Então, quando teve lá, já em março, a primeira manifestação de rua que ocorreu, nós antecipadamente já dizemos, precisamos ir para a rua, colocamos bastante pessoas, o segundo movimento foi belíssimo, maior ainda, e esse último agora foi, de fato, fantástico, lindo, fechamos aqui as ruas de Florianópolis, de fora a fora, foram quase 5 mil pessoas, o que eu tiro disso? No início, as pessoas tinham dúvida se era para fazer ou não, porque poderia não dar gente, ou coisa parecida. Aí é um apelo, inclusive, aos companheiros do presidente do PT. É preciso buscar todas as entidades que são progressistas e querem que a democracia, que não querem o golpe, enfim, se organizem. Precisamos organizar em cada município, porque é a forma de processo, de a gente organizar essa frente e ela vai acumular forças. O resultado das 100 novas filiações, não tenho dúvida que foi por conta dessa frente que a gente organizou. Perfeito. As pessoas veem no PT, está lá, existe essa revitaliza, claro. E é isso que nós precisávamos naquele momento. Então, tanto que a Marcha das Margaridas foi uma coisa simbólica, né? Você colocar mais de 70 mil mulheres, uma parte da sociedade muito significativa e importante que tem a Presidente da República. E depois disso, as manifestações que nós fizemos foi o momento da virada. Para mim, nós estamos no momento da virada e ela só acontece depois que a gente organiza alguma coisa para poder... Nós recuperamos o orgulho de lutar pela democracia, pelo Estado de Direito, pelas liberdades, de defesa do que é legítimo, porque nós temos dito, né, o presidente Lula tem dito isso com frequência, né, Cadu? Nós disputamos eleições, perdemos quantas? Sim. E nunca tivemos problema disso, quer dizer, eles governavam e tal, e nós fazíamos oposição. Agora, nós ganhamos 2 vezes essa última, você fizemos 54 milhões de votos e eles querem colocar golpe? Golpe não, né? Então, assim, elegemos a primeira mulher na história desse país, 5 séculos. Então, mas, Cadu, eu quero dizer que me sinto muito feliz. É uma pena que o tempo, né? Porque esse negócio é tão importante para a gente poder estar conversando, e o tempo, ele inviabiliza que a gente possa explorar ao máximo, né, a capacidade das pessoas e a tua liderança, o conteúdo que você tem, o teu preparo intelectual e político. Isso é extremamente importante, mas é uma pena, porque a gente tem que encerrar. Claro. Mas quero te agradecer e te cumprimentar, né, pelo trabalho que está sendo desenvolvido, e fica à vontade para poder conversar. Antes de fechar, só queria deixar registrado que dia 5 de setembro, agora em Belo Horizonte, perfeito, vai ser constituída uma frente nacional pelo Brasil, essa frente com vários partidos, inclusive, que não são próximos a nós, de maneira ideologicamente, mas que sabe que esse momento é importante para poder colocar uma cunha, colocar o pé na porta e não deixar nenhum retrocesso. Garantir as conquistas. Movimento sindical, movimento da igreja, enfim, é uma gama de pessoas que vão estar envolvidas no dia 5 de setembro em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e depois disso nós vamos fazer a mesma coisa em todos os estados. Então, é bem provável que em Santa Catarina vamos fazer também, e é um convite que eu faço a todos os presidentes municipais, que quando nós fizermos Santa Catarina, poderem participar. Isso é muito importante, inclusive, para levar para os seus municípios essa organização.
E agradecer essa presença aqui, esse convite do companheiro Milton Mendes, porque eu acho que é assim que a gente vai construindo partido, é assim que a gente vai construindo sociedade, é assim que a gente vai reforçando a democracia no Brasil. Legal, Cadu. É uma satisfação sempre estar com você. Nós estamos nessa batalha aqui na capital e no estado, né? E não é por acaso que o Partido dos Trabalhadores é tão forte, né? Porque ontem, em Tubarão, nós tivemos uma bela reunião com o diretório, nosso prefeito, o companheiro que está fazendo um belo trabalho. Lá não conseguimos fazer aliança na época que ganhamos a eleição, foi uma coisa surpreendente, e a gente está desenvolvendo com dificuldade, mas está muito bem o governo. Mas aí um companheiro disse assim, ó, quantos militantes nós temos no Brasil do patamar, do padrão que estamos aqui, né? Quer dizer, podendo discutir, podendo mostrar o que se fez, o que se transformou nesse país. Eu lembrei que quando nós assumimos em 2003, nós tínhamos 13 milhões de brasileiros que não tinham energia elétrica. Um negócio fantástico, quer dizer... E a gente nunca esperava isso, depois de 500 anos, os modernos, os competentes não davam nem garantiam energia elétrica para a maioria do povo. Tá? Então, na realidade, a gente construiu esse instrumento que é o PT, por isso que essas ações que você mencionou, Cadu, elas, de certa maneira, retomam o orgulho da gente poder lutar contra a exclusão, contra a marginalidade, contra a injustiça social, pela recuperação da dignidade do ser humano. Por isso, um abraço a você, cumprimentos a Marley, os agradecimentos, e a você, nosso companheiro dos municípios aí. Um abraço e vamos continuar nessa luta. Segunda, nós estamos de novo com o nosso encontro aqui. Um abraço e até lá.